Estamos aqui para mais uma palestra espírita e eu gostaria de dedicar essa palestra espírita para todos os nossos irmãos em dificuldade. Nós sabemos o quanto a pandemia tem assolado famílias, tem trazido uma série de dificuldades, uma série de obstáculos, uma série de lamentos, e o quanto a pandemia professora, que é rígida, nos oferece de aprendizado inúmeras coisas, no entanto, aquele sabor amargo que nós não gostamos de sentir, estamos sentindo neste momento. Então, eu gostaria muito que todas as pessoas que passam por isso, que têm parentes internados nos hospitais, ou que estão nos hospitais, ou que se recuperaram da Covid e de outras enfermidades, se sintam abraçados na palestra de hoje. Nós começamos falando a respeito combatendo vícios e adquirindo virtudes. Essa talvez seja a grande chave para a nossa felicidade futura. Nós dependemos das nossas ações para alcançarmos resultados sólidos no futuro, e nós sabemos que a nossa felicidade está condicionada ao grau de aprimoramento moral de cada um de nós. Quanto mais vícios, quanto mais falhas morais, quanto mais dificuldades nós, em termos de débitos ou até mesmo de falhas, realmente mantemos em nosso ser, maiores dificuldades também enfrentaremos. No entanto, sempre que nos despojamos das falhas morais que carregamos na alma, a nossa vida fica mais leve, a nossa vida fica mais tranquila, nós passamos a ter, então, um outro olhar sobre as coisas. A pandemia que por ora nos assola é bendita do ponto de vista espírita, pois nos mostra caminhos, geralmente caminhos diferentes daquele que estamos trilhando. Contudo, produz o sabor amargo que ninguém gosta de experimentar, mas que nós, por escolhas próprias, no transcorrer de nossas outras existências, nos condicionamos a isso, e por acréscimo de misericórdia divina, como bem ensinam os espíritos, a pandemia chega não para castigar, mas para orientar. Nós começamos, então, pensando em relação a uma frase de Haroldo Dutra Dias, né? As tentações, elas podem ser comparadas a alguém fugindo de um cachorro muito bravo, mas morrendo de vontade de ser alcançado. Então, as tentações, elas são realmente falhas que nós cultivamos na alma, dificuldades que nós contraímos ou que nós mantivemos ao longo da jornada ou das jornadas, né? E aí sempre que estamos diante de uma situação que nós alimentamos, nós somos tentados. Contudo, nós, dada a facilidade de entendimento, dada a perspectiva que nós possuímos hoje, já que estamos na seara espírita, nós devemos combater os males que cultivamos na alma ao longo de tantos séculos. Devemos, pois são tais falhas morais, são tais vícios que têm acarretado toda a problemática do ser. Aquela problemática que nós estamos enfrentando, já enfrentamos e, sem dúvida, enfrentaremos caso não nos despojemos dessas falhas que teimamos em cultivar. No Livro dos Espíritos, questão 843, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E aí Paulo de Tarso, ele nos diz a seguinte frase: eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Então nós temos realmente que enfrentar a nós mesmos. Não há combate contra o outro. O Espiritismo prega a indulgência. Temos que ser indulgentes em relação às falhas alheias. No entanto, temos que ser severos em relação às nossas falhas, aquelas falhas que nós cultivamos. É o bom combate. Devemos enfrentar o único ser capaz de colocar uma barragem, um muro
e nos dificultar o acesso à felicidade, que somos nós mesmos. Enfrentemos a nós mesmos, abrindo mão, renunciando, como tão bem ensinou certa vez Alcione, no livro Renúncia, de Chico Xavier. Vamos renunciar àquilo que não serve mais. Hoje temos a mente expandida, estamos mais conscientes das coisas. Hoje conhecemos os nossos pontos fracos. Hoje conhecemos as nossas falhas. Hoje a mente nos acusa qual juiz terrível quando falhamos. É acréscimo de misericórdia, pois nos permite a correção. Então vamos abrir mão daquilo que não serve mais. Ah, mas o outro erra comigo. Sim, mas aí entra o nosso querido Divaldo, diz, aliás, não é nem o Divaldo, é a Madre Teresa, quando ela diz que aquilo que você faz nunca foi entre você e o outro, mas sim algo entre você e Deus. O bem que você pratica em relação às pessoas não é algo entre você e as pessoas, mas sim algo entre você e Deus. E aí o Divaldo, sim, o mal que nos fazem não nos faz mal. O que nos faz mal é o mal que nós praticamos, pois nos torna pessoas piores. Então façamos a nossa parte. Quando nós mudamos, o mundo à nossa volta também muda. Certa vez, Joana de Cusa, né, Joana de Ângeles, do Divaldo Franco, no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, ela chegou até Jesus e disse: Jesus, eu gostaria muito de segui-lo, gostaria muito de peregrinar ao seu lado, de ajudar as pessoas, de ser a sua discípula. E ele diz: então seja minha discípula na sua casa, pois o seu marido difícil precisa da sua bondade. E então ela nunca se esqueceu daquelas palavras, até que no fim daquela existência, né, terrena, ela então presa a uma cruz, pronta para ser queimada, os guardas romanos dizem: o seu mestre te ensinou a morrer? Ela diz: não, meu mestre me ensinou a perdoar, e eu lhes perdoo. Então, a Joana de Ângeles, ela nos traz aquela lição primorosa há mais de 2000 anos, e hoje, então, nas obras do Divaldo Franco, e uma dessas obras será relatada nessa palestra, ela nos ensina uma série de coisas, né? Então, é um dos bons exemplos que devemos seguir para que possamos dar bons passos, né? Ela mesma diz que por onde passares deixe pegadas luminosas. Este é o cristianismo redivivo que o espiritismo tenta implantar sobre a terra. Mas antes de implantar sobre a terra, é preciso que ele implante em nossos próprios corações. Façamos a nossa parte vencendo o único adversário que devemos vencer, que somos nós mesmos, aplicando o bom combate. Não há efeito sem causa, não há ação sem reação. A nossa felicidade está condicionada às nossas aquisições morais. Aquilo que nós trazemos dentro de nós se reflete por fora. Então, aquilo que nós alcançamos de bom, sem dúvida alguma, muda a nossa vida em vários aspectos. Quando nós alimentamos aqueles males que cultivamos na alma, a nossa vida se torna mais penosa, pois somos compelidos, forçados, obrigados a crescer através da dor. O mundo hoje evolui através da dor. É a professora que nenhum aluno gosta de ter, que aplica a prova terrível, mas que quando passarmos de ano, quando terminar a prova, ela vai embora. Do jeito que chegou, ela simplesmente vai embora. E nos deixa com a lição, nos deixa mais preparados, prontos, conscientes em relação ao futuro. Há inúmeras questões do Livro dos Espíritos, e principalmente da 843 até a 850, só que para a gente tornar a palestra mais interessante, nós colocamos algumas histórias que vale a pena a gente poder consultar. Por exemplo, no livro Roqueiro no Além, um roqueiro no além, que retrata a história, possível história, né, de um roqueiro conhecido que já desencarnou em função de excessos de toda ordem, principalmente no que diz respeito às drogas.
a seguinte lição: ele então desencarnado, já um tanto adaptado, né, há alguns anos àquela nova realidade, ele passa a observar uma série de manchas em seu perispírito, em seu corpo astral, uma série de manchas. E ele então chega ao seu mentor e diz: que manchas são essas? Aí ele fala: são as falhas morais, são os maus pensamentos, são os débitos que você contraiu no passado. Tá, e como é que eu faço para me limpar dessas manchas? Reencarnando. Ele que havia feito uso exagerado de drogas, do mais variado tipo, estava com manchas sobre o sistema gástrico e também sobre o sistema respiratório. Logo, renasceria numa condição infeliz, com problemas no sistema gástrico e também no sistema respiratório. Resultado do suicídio inconsciente que cometeu. O mesmo suicídio inconsciente, André Luiz nos traz no livro Nosso Lar, quando ele é acusado pelas sombras de suicídio e então levado pelos mentores a um belo hospital, ele entende que aquele suicídio que as pessoas o acusavam, na realidade, tinha um fundo de verdade, era o suicídio inconsciente. Ele abreviou sua jornada em função das falhas que cultivou, que alimentou na alma. Abreviou. Poderia ter ficado muito mais tempo aqui, na condição de encarnado, mas desencarnou mais cedo. O roqueiro no além, a mesma história. Poderia ter ficado muito mais tempo. E essas histórias se repetem dia após dia. Dia após dia. Espíritos desencarnam e quase todos com uma certa abreviação, né, da jornada que poderia ser mais longa aqui na Terra. Dizem que Chico Xavier realmente foi um espírito completista. Ele sim seguiu o roteiro infalível, aquele roteiro que os espíritos traçaram para ele. Ele participou do planejamento reencarnatório e então não cometeu equívocos. Foi um espírito completista, desencarnou na hora certa. Mas quantas pessoas desencarnam pelo suicídio inconsciente, causado pelos abusos, pelos excessos de toda a ordem e, sobretudo, pela manutenção de vícios que poderiam ser combatidos. Nós falamos dos vícios físicos, como álcool, tabaco, drogas e etc., e os vícios morais, que são o orgulho, o egoísmo. A pandemia nos ensina que nós não somos nada. Ela nos lembra que nós não somos nada. O Chico já dizia: eu sou um cisco, tenho cisco até no nome, sou Cisco, Francisco. Nós também somos ciscos, não passamos de pequenos ciscos. E o pequeno sopro renovador nos leva para longe, acabando com as ilusões materiais, que são sonhos terrenos que cultivamos na alma. E aí então desencarnamos e nos damos conta do tempo que perdemos. André Luiz já disse certa vez, no livro Os Mensageiros, que a pior dor para um espírito é a sensação de tempo perdido. Então não vamos querer sentir essa sensação ou pagar para ver. Vamos nos despojar daqueles males que nós cultivamos por livre e espontânea vontade até hoje em nossa alma. E então teremos uma situação um pouco melhor. Existe um livro chamado Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles, e um texto chamado Fugas Psicológicas. E aí a gente resume um pouco, o texto é bem extenso, a gente consegue então transmitir algumas lições em relação a isso, em relação a essas fugas. O que acontece? Muitas das vezes nós nos julgamos no direito de alimentar certos vícios. Porque a vida é difícil, a vida está complicada, porque a vida é isso, a vida é aquilo. Então eu dependo disso, eu dependo daquilo para ser feliz. São as fugas psicológicas que a gente ensina agora. Normalmente, Joana de Ângeles aqui no texto, normalmente o sistema nervoso central consegue suportar altas cargas emocionais, diluindo-as ou transferindo-as de localização, em face dos estímulos que proporciona ao sistema endócrino,
O formidando laboratório glandular responde mediante os hormônios específicos que são produzidos e distribuídos em rede segura por todo o organismo. Embora seja o self o desencadeador das emoções, a maquinaria orgânica tem a finalidade de expressá-las. Ocorre, no entanto, que as sucessivas descargas emocionais perturbadoras de tal forma sobrecarregam os nervos que invariavelmente transferem aquelas mais difíceis de contornadas e aceitas para os arquivos do inconsciente, dando lugar às fugas psicológicas em que se comprazem muitos pacientes. Em vez dos enfrentamentos dos problemas com naturalidade, determinadas predisposições emocionais impedem a aceitação das ocorrências mais exaustivas, produzindo um mecanismo automático escapista, mediante o qual parece livrar-se da dificuldade quando apenas a posterga. Essa parte do texto é muito ampla e diz que tal fuga psicológica ela é apreendida pelo espírito encarnado ainda no berço. A chupeta que a criança recebe do pai e da mãe quando chora, ela logo observa que aquela chupeta traz um alívio, uma segurança, uma tranquilidade, a pacifica de certa forma, e ela entende que, diante das dificuldades, ao se tornar adulta, basta recorrer a algo entorpecente. Eu não estou dizendo drogas ilícitas, estou dizendo outros tipos de situações de fugas realmente psicológicas. O jogo e várias outras coisas. Aí, o álcool, o tabaco e etc. Danos imediatos e remotos decorrentes. O hábito de evitar-se responsabilidades e deveres que parecem insuportáveis conduz o indivíduo a uma falsa comodidade, assinalada pela conduta leviana e infantil. Todos os seres humanos existem para realizar o crescimento interior, a sua individuação. Inutilmente se busca burlar o impositivo do progresso, que é o recurso hábil para a conquista do si profundo e de todas as suas potencialidades. Quando, por uma ou outra razão, resolve-se pela acomodação ao já feito, ao já conhecido, desaparece a energia vitalizadora e empobrece-se a existência, que tem por finalidade procípua o enriquecimento pela sabedoria. Ou seja, nós estamos aqui para enriquecer a nossa sabedoria e nos elevar espiritualmente. Desse modo, os mecanismos de fuga psicológica quase sempre candidatam o paciente a um estado de inconsequências morais, frutos da constante evasão da realidade para um universo de fantasia, onde tudo se realiza magicamente, utopicamente. Essa imaturidade emocional faz que se perca o interesse pelos nobres ideais, aqueles que exigem postura adequada e luta contínua, não dando abrigo a comportamentos alienantes ou desculpistas. Ou seja, nós estamos, então, alimentando essas fugas psicológicas, alimentando vícios, alimentando situações que nós, em sã consciência, não gostamos de lembrar, mas alimentamos, são as fugas psicológicas. E aí perdemos um tempo valioso, um tempo que poderia ser dedicado ao nosso aprimoramento através das causas nobres, através do bem praticado, através do auxílio ao próximo, depositando a nossa energia naquilo que realmente faz a diferença para outras pessoas e, por consequência, para nós mesmos. E aí existem as soluções que a Joana de Ângeles tão bem nos ensina. O ser humano possui tesouros íntimos inigualáveis, ainda não explorados conscientemente. Diante dos impositivos existenciais, cumpre-lhe recorrer a esses valores grandiosos, empenhando-se pela superação dos impedimentos que lhe surgem como fenômenos perfeitamente normal e comum a todas as demais criaturas. A necessidade dos enfrentamentos faz parte da existência humana, sem os quais o processo de crescimento interior ficaria interrompido, dando lugar a transtornos profundos de comportamento que se transformariam em patologias de difícil solução. O ego que teme o denominado fracasso, que é sempre um insucesso previsível e irreparável, resolve evitar os processos desafiadores, mascarando a realidade e fugindo para o mundo de fantasia,
constituído de sonhos utópicos e irrealizáveis gerados pelas frustrações. Pequenos exercícios de afirmação da personalidade, de autodescobrimento dos valores adormecidos funcionam como terapia valiosa, por estimular o paciente a novos e contínuos tentames, que vão se coroando de resultados favoráveis, eliminando o sutil complexo de inferioridade e mesmo diluindo, a pouco e pouco, a culpa perturbadora. Cada vitória, por mais insignificante que se apresente, serve de base para futuros cometimentos que facultarão a autoconfiança, o reconhecimento das potencialidades ignoradas que respondem pelas forças morais, que é possuidor o self. Quanto mais se transfere o encontro com a realidade elaborada pelo eu consciente atual, mais difícil torna-se a construção da identidade pessoal, que se apresenta como destituída de significados elevados, ocultando as imperfeições que, afinal, fazem parte de todo o processo evolutivo. À medida que se alcançam patamares mais elevados, outros surgem convidativos, demonstrando que não existe pouso definitivo para quem deseja a plenitude, sem novas metas a serem conquistadas. Adicionando-se realizações umas sobre as outras, ocorrerá um somatório de experiências que impulsionam o indivíduo com segurança no rumo certo da realidade. Ninguém atinge o acume de um monte sem haver superado as dificuldades iniciais das baixadas. Vencida uma etapa, mais fácil torna-se o avanço na direção de outra, até ser conseguido o objetivo buscado. A verdadeira saúde psicológica não anui com a precipitação nem com o destemor, que pode parecer heroísmo. Quase todos os triunfadores viveram momentos de medo e de perplexidade antes de alcançarem o êxito que ora coroa as suas existências. E o texto, ele se alonga um pouco mais, e a gente, para conseguir falar outras coisas, para por aqui. No entanto, o livro Conflitos Existenciais, texto Fugas Psicológicas, é um texto incrível de Joana de Ângeles, e aí vale a gente também ressaltar em relação aos nossos vícios, né, em relação às virtudes, que muitos casos de obsessão, de vampirismo, acontecem em função dos desregramentos da alma, em função dos nossos vícios que são alimentados por nós mesmos. Lembra, não há arrebatamento irresistível quando se há vontade de resistir. Livro dos Espíritos. Então, o Divaldo Franco, ele diz que sempre que vier um pensamento negativo, substitua-o por um pensamento positivo. Porque você vai estar na sintonia dos bons espíritos. Então, se vier aquele pensamento ruim, substitua imediatamente por um pensamento bom. Lembre-se de algum momento feliz da sua vida, de algum plano, de alguma viagem que você queira fazer. Então você se inunda de novo de bons pensamentos. Maria João de Deus, a mãe do Chico, no livro Cartas de uma Morta, diz que o pensamento é tudo, porque tudo começa no pensamento. E aí vem Alcione e diz que os piores incêndios começam nas menores fagulhas. Então, um pensamento ruim é uma pequena fagulha. Esse pensamento ruim, ele pode ser alimentado pelas sombras que passam, então, a te obsidiar, pelos vampiros que passam, então, a te hipnotizar, fazendo com que você se torne joguete das sombras. Logo, você não está mais no seu melhor raciocínio, você está, então, sendo influenciada por espíritos que não querem o seu bem. E por isso é tão importante você sempre substituir esse pensamento ruim por um pensamento bom. Imediatamente. Aí você estará, então, digamos que na influência dos bons espíritos. Você estará ouvindo os bons espíritos. Logo, você realmente estará num caminho mais seguro do que se estiver desequilibrado. Né? O desequilíbrio do pensamento, o desequilíbrio do espírito, ele desequilibra também o corpo. Aí vem as doenças, não no sentido de punição, mas no sentido de ajuste. Né? Deus não pune, Deus educa. E hoje estamos sendo educados para uma nova realidade, através da dor. Então, nós temos que ter ao nosso lado, embora não tenhamos controle sobre isso, nós devemos ter ao nosso lado espíritos
bons, espíritos voltados para o bem. Diga-me quem tu és e eu te direi com quem andas. Dentro do espiritismo, a frase é assim. Quando crianças, nós ouvimos o contrário. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Mas vem o espiritismo e diz, diga-me quem tu és e eu te direi com quem andas. Os espíritos ruins, os espíritos equivocados, as sombras, tentam realmente convencer você a parar os seus passos, a caminhar na direção do abismo. Eles tentam, porque eles não são capazes ainda de caminhar na direção correta. Por isso que tantos espíritas são tentados. Porque eles estão sendo tentados por espíritos que querem provocar as quedas, que querem o nosso mal. Isso não é regra, mas nós temos que nos vigiar, nós temos que vigiar os nossos passos, nós temos que vencer a nós mesmos, pois vencendo a nós mesmos se torna inútil essa provocação das sombras. Eles passam então a tentar outras frentes, porque eles passam a ver que não tem mais jeito. Então, façamos a nossa parte. Façamos a nossa parte. Não devemos acusar as sombras, embora elas existam e são muitas vezes alimentadas ou atraídas pela nossa negligência. No entanto, a nossa queda moral nunca é culpa somente das sombras. Nós alimentamos e cultivamos excessos, vícios de toda ordem que nos penalizam. No entanto, eu costumo dizer que o mal se mata. Por quê? Porque uma vez que nós experimentamos uma dor, experimentamos uma frustração, nós passamos a ver, com o passar do tempo, e o Espiritismo nos mostra isso, já que nada é por acaso, nós passamos a ver que aquela dor que estamos experimentando, ela é causada por uma condição moral. Logo, uma condição moral ruim que cultivamos e que é responsável pela nossa dor, passa então a ser enfrentada, abominada, e então, enfrentando tal condição moral ruim que nós cultivamos, que nós carregamos, nós melhoramos como criaturas, já que passamos então a vencer a nós mesmos. Então é uma equação, Hoje estamos melhores do que ontem, amanhã estaremos melhores do que hoje. Essa é a lei do progresso. Nós sempre progredimos, nós sempre crescemos, nós sempre evoluímos. Estamos em constante evolução, pelo amor ou pela dor. E aí as palestras espíritas, o Evangelho de Jesus, em primeiro lugar, ele nos convida ao progresso através do amor. A Madre Teresa, ela diz que as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. Eu comparo muito a Madre com o Chico, porque são espíritos muito, muito interessantes, que deixaram um legado, têm uma história muito rica, muito preciosa. Dentro da simplicidade, eles se fizeram gigantes, se fizeram enormes, se fizeram espíritos realmente grandiosos, aos nossos olhos e aos olhos de Deus. E para a gente se manter em equilíbrio, evitar essa hipnose das sombras, evitar as obsessões, evitar essa aproximação perigosa, esse convite das trevas, é preciso que a gente procure modificar os nossos passos. Orai. Vamos cultivar a oração. Vigiai. Vamos vigiar os nossos passos. A oração do copo d'água, o sono útil, que é tão importante, o evangelho no lar, os passes. Mas os centros estão fechados, mas há os passes online, há a atuação da espiritualidade à nossa volta. As boas músicas. O que são boas músicas? Cada um tem um gosto musical, no entanto, boas músicas que eu me refiro são aquelas que acalmam, que asserenam o coração, que nos deixam bem tranquilos, sintonizados com a espiritualidade mais alta. Leituras, todo mundo sai melhor depois de um livro. E a literatura espírita é vastíssima. Há inúmeros autores incríveis. Eu gosto muito do Haroldo, eu gosto muito do Chico, eu gosto muito do Divaldo, eu gosto muito do Raul Teixeira.
e há uma série de outros, e em termos espirituais, obras lindas de Humberto de Campos, Irmão X, Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, e por aí vai. E devemos praticar o Evangelho no nosso dia a dia, fazendo bem, né? E aí a gente já vai se preparando para o final da palestra, né? Havia algumas páginas ainda de leitura, mas acho que a gente conseguiu resumir bem. Façamos a nossa parte, ou melhor, façamos aquilo que Jesus faria se estivesse em nosso lugar. O que é que o mestre faria se estivesse em nosso lugar? Ele faria o mal? Ele se manteria cultivando vícios? É evidente que não. Jesus faria a diferença de novo e quantas vezes fossem necessárias. Não basta admirá-lo, é preciso segui-lo. E para segui-lo, é preciso fazer o que é certo, abrindo mão dos males que cultivamos na alma, adquirindo virtudes. Somos casas em construção, e sempre que jogamos fora um tijolinho podre, que é uma falha moral, a edificação fica mais firme. Sempre que adquirimos uma virtude, temos um tijolinho novo. E aos poucos estaremos prontos, estaremos completos. Lembrando, a felicidade não está no destino. A felicidade está no trajeto. Vamos viver um dia de cada vez com a paz de consciência, sem que a nossa consciência, que é o pior juiz do mundo, o mais rígido, o pior de todos, nos acuse. Façamos o bem. E agora eu peço que todos descansem a mente para a gente poder finalizar, né, com uma pequena reflexão seguida de uma oração da gratidão. Finalizamos dizendo que o mal se mata. Quando experimentamos a dor, aprendemos a repudiá-la. Com algum raciocínio, entendemos ser necessário o combate da causa para que não haja efeitos. A pandemia nos agride, nos arrasta, nos sucumbe às forças psíquicas. Contudo, como um anjo cinzento, vem deixar lição preciosa. É preciso confiar na imortalidade da alma, agir como se não houvesse amanhã em relação à atual existência e amar o máximo que pudermos. É nossa fiel professora, rígida e incompreendida, que arrasta multidões para o túmulo, quais folhas que caem das árvores com o consentimento de Deus. Muitos retornam à pátria na condição de vencedores, por passarem pela porta estreita. Outros muitos para integrarem equipes de socorro e darem mais um passo na escala do progresso. Mas, infelizmente, outros tantos em função da ignorância que alimentaram ao longo dos séculos. Ignorância moral voluntária em função das más escolhas, dos vícios e desequilíbrios da mente. Talvez sejam encaminhados a outro mundo, em função da transição planetária que estamos passando. Jesus nos ilumine, permitindo o despertar das criaturas, lembrando que hoje estamos melhores que ontem e amanhã estaremos melhores que hoje. Somos filhos do nosso passado e genitores do nosso futuro. Já aquilo que trazemos de bom e que julgamos talentos são aquisições. Estamos construindo, criando o tempo todo. Moldemos nosso íntimo, vencendo a nós mesmos, abrindo mão, renunciando como Alcione aos nossos vícios, de modo a abraçar cada vez mais as virtudes. A pandemia nos convida à renovação. Façamos o bem. Amemos, evangelizemos, transformemo-nos. Vamos exemplificar, ajudar, amar. Como ensina Divaldo, o bem que fazemos anula o mal que fizemos. Como a felicidade é relativa ao grau de adiantamento espiritual, com mais virtudes, menos orgulho, menos egoísmo, menos vícios, seremos muito mais felizes. Então, agora sim, que todos fechem os olhos, que nós façamos uma oração em gratidão a Jesus. Obrigado, Jesus, pela luz que nos beija o rosto e pela brisa que oferece refresco. Obrigado pelo teto que nos dá segurança e pelos finais felizes que conferem esperança. Obrigado pelas lembranças que nos enchem de gratidão e que nos permitem saborear outra vez o doce do passado. Obrigado pelas pessoas que passam por nossas vidas e que, semelhante às árvores, crescem em nossa intimidade e deixam frutos.
Obrigado pela paz de hoje. Obrigado por abrir suas asas de anjo e nos proteger em meio à tempestade que hoje tenta contra o mundo. Obrigado por nos abrir os olhos e permitir que mudemos a rota, ampliando os horizontes felizes do amanhã através da prática do bem. Obrigado pelo ar que respiramos, pelo coração que pulsa no ritmo da esperança e pela nutrição que o Senhor nos oferece a partir do contato com as luzes do teu evangelho que redime e orienta. Obrigado. Obrigado por seguir governando a nossa terra e por não desistir de nós, pois sabemos que após o fim das noites escuras, o céu sempre nos apresenta o clarão dos dias novos. Deus te abençoe, Jesus. Simplesmente obrigado. Ao Senhor a glória e a nós os teus passos. Uma boa reflexão a todos nós, uma boa evolução a todos nós, esperança, pois isso, sem dúvida alguma, vai passar.